Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adulto, a justiça divina, a preparação do povo de Deus nos últimos dias no livro de Ezequiel, esta lição número 7. A responsabilidade é individual. É preciso quebrar a maldição hereditária? Texto áureo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Uma vez salvo, salvo para sempre? Será que é assim? Introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. As pessoas costumam colocar a culpa de si em outras pessoas. E talvez seja aqui a dinâmica. Eles diziam que estavam sendo punidos por causa das outras pessoas. Eles não tinham a capacidade de reconhecer que estavam em pecado. Por quê? Porque Deus é justo. Uma vez que a outra pessoa pecou, essa pessoa certamente estará diante do Senhor e ela responderá diante do Senhor. Não há como uma pessoa responder por uma outra pessoa. Portanto, o caso aqui, eles estavam usando, na verdade, esse ditado para dizer que estavam querendo tirar a sua responsabilidade de assumir que, de fato, estavam em pecado. Porque verdade é uma das coisas mais difíceis do ser humano, é, de fato, reconhecer de que está errado, né? E, na verdade, é uma perda de tempo, porque quando alguém reconhece que está errado em algum ponto, na verdade o castigo dele acaba diminuindo e muito, até na esfera espiritual e também até na humana. Quando alguém reconhece que está errado, ele demonstra assim que ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, no caso ele é humano, é falho, tem todo o direito de errar e por conta disso, pelo reconhecimento, acaba tendo a sua pena, vamos assim dizer, bem diminuída, né? Por ter justamente essa hombridade de reconhecer que estava errado. Mas na verdade o que vemos aqui e também nos dias atuais, que muitos de nós não reconhecemos, né? Queremos colocar a culpa em outra, né? Sobre outra pessoa, sobre os nossos erros. Sobre a máxima usada em Israel, uma máxima equivocada. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem, é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, isto é lembrado na história de Israel. Então, quando os pais pecaram, o que acontece? E os filhos pecam também, então é claro, os mesmos pecados, claro, as mesmas consequências. É a lei da semeadura, aquilo que nós plantarmos, isso também ceifaremos. Então veja que há um texto aqui muito interessante no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Só para ter um norte. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual é o resumo que nós vemos aqui? Cada um vai dar conta de si. Então a maldição ela não é hereditária, não precisa quebrar a maldição, não existe maldição hereditária. O que existe é os mesmos pecados. Meus pais pecaram, cometeram tais pecados e eu cometo também porque eu quero pecar. Não porque eles pecaram, não é uma consequência. Alguém pode ter um pecado e os filhos não terem e vice-versa. Então, cada um dá conta de si. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 ao 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Quando o povo de Israel, e até mesmo nós, né? Quando o povo de Israel
eles reconhecem os seus erros e voltam para Deus, se arrependem dos seus pecados, o Senhor ele sempre dá um norte, o Senhor sempre dá uma direção, que é: se arrependerem, terás bênção, eu irei unificar, eu irei fortalecer, mas se continuarem em pecado, certamente esta alma morrerá. Então veja que aqui é uma questão bem escatológica que vai também trazer os últimos dias, né? As últimas coisas, que é aquela pessoa, aquela alma que pecar, essa morrerá, mas se arrependerem, certamente o Senhor irá unificar. O problema em nosso tempo. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Essa maldição hereditária, muitas pessoas falam sobre essa questão de batalha espiritual, que alguns casos, né, mais extremos, pessoas ficam como se fossem em transe, né, deitados talvez numa cama ou algo parecido, e a pessoa começa a fazer algum tipo de meditação e começa a pensar no passado, agora vai confessando os seus pecados do passado, e a pessoa precisa lembrar de todos os pecados, e vai falando, e vai falando. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, os nossos pecados são apagados porque nós entendemos e compreendemos que nós pedimos perdão ao Senhor. Uma vez que nós pedimos perdão ao Senhor, nós não precisamos ficar pedindo perdão sobre essas coisas. Então, uma vez que o Senhor, ele grandioso é em perdoar, quando o Senhor nos perdoa, não precisa ficar lembrando disso. Então veja que muitas vezes as pessoas têm essa questão de batalha espiritual. Então vamos fazer aqui uma regressão espiritual para você lembrar dos seus pecados do antepassado, do pecado dos seus pais, para que assim você venha pedir perdão pelos pecados dos seus pais, dos seus pecados também, e assim você ser uma nova criatura. Não precisa. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, eis que tudo se fez novo. Não tem esse negócio de maldição hereditária. Sinopse, isso também é muito usado, essa questão da maldição hereditária, é muito usado por alguns líderes, também é específicos isso, para querer trazer à tona algum segredo daquela pessoa, né? Eles querem por alguma razão tirar proveito desse segredo que essa pessoa tem, desse pecado que essa pessoa cometeu, e assim até mesmo trazer alguma chantagem emocional para essa pessoa. Olha, eu sei disso agora, você pediu perdão ao Senhor, isso, aquilo, mas os seus pais não sabem disso, a sua esposa, o seu esposo, e agora você vai ter que fazer tal coisa para mim, porque senão eu vou falar para um e vou falar para outro. Querem tirar uma vantagem. É claro que isso já é um caso mais específico, é mais difícil de encontrar, mas ainda existe este ponto. Sinopse, a máxima popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Sobre a salvação para todos os seres humanos, há esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma que, de maneira direta, reiterando diversas vezes, com exemplos claros e ilustrações, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Há quem diga que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Aí outra pessoa criou: Deus quer quantidade com qualidade. Parece que ficou menos pior, né? Entretanto, nenhuma das duas pontas está certa. Todas as duas estão equivocadas. O que Deus quer, na verdade, é que todos, absolutamente todas as pessoas do mundo, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Refutando um pensamento fatalista, tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais. Mesmo depois da destruição de Jerusalém, Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Ou seja, se a responsabilidade é individual, eu vou dar conta de mim e você dará conta de você. Os meus pais não darão conta de mim, é assim como os meus avós não darão conta dos meus pais. Não existe isso, cada um vai dar conta de si. E infelizmente pessoas usam essa questão de maldição hereditária até por uma falsa doutrina bíblica, porque não tem conhecimento bíblico direto
como o próprio livro ali que nós lemos em 18:20 de Ezequiel, nos dá uma clareza. Por quê? Porque não seria justo da parte de Deus uma pessoa pecar e a outra responder por esse pecado, né? Duas situações. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Algumas pessoas pregam que uma vez salvo, salvo para sempre, o que não é verdade. Uma pessoa pode estar salva hoje, mas pode perder a salvação amanhã. Algumas pessoas começam bem a caminhada cristã, mas se perdem no caminho. Entretanto, vemos que nós precisamos continuar firmes no Senhor para que assim nós não venhamos perder a nossa salvação. Jesus certa vez disse, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Por quê? Porque a fé, ela é algo que a cada dia que passa vai se enfraquecendo. É verdade, mas nós não podemos deixar esta parte da palavra se cumprir em nossa vida. É verdade que o amor de muitos esfriaria, né, por aumentar a iniquidade, mas não é por isso que eu vou me esfriar por causa da minha iniquidade. Eu preciso continuar buscando a santificação ao Senhor, como diz aos Hebreus 12:14, procurar buscar o Senhor até para ser santo como Ele é santo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. Então, para quê? Para que eu me mantenha salvo na pessoa de Cristo. Por quê? Porque isso não vem de mim, é dom de Deus, como diz aos Efésios 2:8. Então, sim, é possível sim que o salvo hoje possa não estar salvo amanhã. Sinopse: o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica. Na verdade, não são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Quantas vezes nós queremos parecer nos justificar diante do Senhor como se Deus estivesse errado em alguma coisa? O Senhor, o caminho do Senhor é perfeito. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós é que somos fracos, somos falhos diante do Senhor. A Bíblia diz no livro de Jeremias que do que o homem se queixa não é dos seus próprios pecados. Sim, são sobre nossas falhas que nós estamos muitas vezes reclamando. Foi falha nossa, foi eu quem pequei. Então, Davi, né, no Salmo 51 fala, né, contra ti somente pequei. Então nós somos falhos diante do Senhor, mas o Senhor, Ele certamente Ele está nos justificado assim quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro mais do que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então veja que aqui há um castigo para o pecador, mas há uma recompensa para o justo. Por que isso? Porque não seria justo da parte do Senhor uma pessoa viver a sua vida de pecado e ter uma recompensa. Da mesma forma, uma pessoa que é justificada pelo Senhor procura a santidade e tem um castigo. Então o Senhor, Ele dá segundo a obra de cada um. É interessante também que nós venhamos lembrar que nós temos a questão de que a obra em si, ela não salva. A obra não salva ninguém. Mas o salvo que pratica boas obras, na verdade é essa a dinâmica, né? Todo salvo pratica boas obras. Então, essas boas obras, elas serão recompensadas naquele grande dia. Agora, numa questão humana, a pessoa que pratica uma boa ação, ela não terá galardão no céu, porque ela não é uma pessoa salva, mas essa obra, ela não se perde, né? Em parte, ela é louvável, né? Mas que fique claro, ninguém será salvo por sua obra, né? Porque acabou com a fome no mundo, por exemplo, uma pessoa acabou com toda a fome no mundo, isso é algo louvável, é espantoso, mas se ela não aceitar Cristo como Salvador, ela não será salva, só para ficar claro, né?
O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador costumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Deus é misericordioso, é amoroso, sua graça nos alcança e certamente toda a pessoa, ela tem direito à salvação, desde que creia no Senhor, né, no seu sacrifício na cruz do Calvário, o aceite de todo o seu coração. Então, quando a pessoa tem o arrependimento, por pior que ela seja, ainda que ela passou a vida inteira, de anos e anos, praticando a injustiça, a maldade de todo tipo do mais vil pecador, mas uma vez que ele se arrepende, ele será salvo. Sinopse: a acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus de injustiça, se reverte contra eles mesmos. Conclusão: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Então, Deus não é injusto. Então, nós devemos levar essa mensagem de justiça. Nós podemos e devemos dizer a todos que o Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, aquele que não crê, ele está condenado à perdição eterna. Nós devemos ser firmes no nosso posicionamento e falar isso com clareza, até porque isso é um sinal de amor. Quando você fala a verdade, expõe a verdade bíblica para que aquela pessoa não venha padecer na eternidade sem Cristo, isto é uma atitude de amor. E muitas vezes é verdade que as pessoas dizem que nós não devemos julgar para não ser julgado, o que não é verdade. Mateus capítulo 7 vai falar sobre isso. O resumo é: eu não posso falar do pecado de alguém se o meu pecado for maior do que o dele. Agora, se eu estou em santidade diante do Senhor, eu devo falar contra o pecado do outro. Por quê? Para que as pessoas assim venham ao pleno conhecimento da verdade, venham se arrepender dos seus pecados, porque uma vez que ninguém fala que ela está em pecado, como é que ela vai se arrepender? Eu preciso falar, você precisa falar e ser firme no posicionamento. Não é que nós somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque nós somos espirituais, e os espirituais não é discernido por ninguém, mas discerne a todos. Então nós temos o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo está conosco, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, portanto, quando nós falamos, é o Espírito Santo que fala através de nós. Então, certamente as pessoas aceitarão a palavra porque reconhecerão que estão em pecado e precisam de um Salvador para as suas vidas. Revisando o conteúdo, número 1, com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Resposta número 2, esse movimento é conhecido como batalha espiritual, que inclui a doutrina da maldição hereditária. Número 3, Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Número 4. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são os corretos e os do povo torcidos. Número 5. É a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. De modo geral, o que as pessoas dizem? Ninguém quer o Senhor, as pessoas não procuram o Senhor. Ninguém não, né? Porque temos nós, tantas pessoas, só no Brasil são 50 milhões de evangélicos. Mas, de modo geral, as pessoas procuram culpar Deus porque aconteceu algo errado. Mas as pessoas não procuram ao Senhor, né, quando estão bem. Não falam, né, só falam de Deus quando há algo terrível e diz. Aí perguntam, né, onde está Deus? Deus está na Bíblia, já procurou ele por lá. Deus está na igreja, Deus está na fé quando a pessoa crê em Cristo. Mas as pessoas fazem o quê? Querem a todo custo diminuir a veracidade da Bíblia, não
dizer, né, que a Bíblia não é a verdade, que é um conto de fadas e coisas do gênero. Há até um caso de uma pessoa, né, um humorista, que chegou a dizer que a Bíblia é um livro de piadas. Então veja que a que ponto que chegamos. Então as pessoas querem somente a parte boa de Deus, como disse Jó, né? Recebeste o bem de Deus, mas o mal não queres tu receber. Então nós queremos não que o mal venha de Deus, né? Mas Deus pode permitir o mal, que foi o caso de Jó. As pessoas não querem aceitar Cristo como Salvador e querem ter as benevolências dos filhos do Senhor, que, como diz João capítulo 1, versículo 12, que somente aquele que aceita Cristo como Salvador tem o direito de ser chamado filho de Deus. E que a cada dia mais nós venhamos continuar na caminhada, na jornada cristã, para assim continuar sendo filho de Deus, e naquele grande dia, como diz Mateus 25:34, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!